Seu cérebro está hipersexualizado, e isso está te matando. Não de forma literal, mas de uma forma muito pior. Está matando sua ambição, seu foco, sua capacidade de construir qualquer coisa relevante. Está transformando você num fantasma que existe, mas não vive. Neste exato momento, existem milhões de homens que não conseguem se concentrar numa tarefa por mais de 10 minutos, que perderam completamente o interesse sexual por seus parceiros, que sentem uma neblina mental constante e que não entendem por que perderam aquela fome de conquistar, de construir, de crescer. Se você se reconhece nisso, então presta atenção, porque o que vou te contar agora vai te mostrar exatamente como a pornografia sequestrou seu cérebro. E mais importante, como reverter isso antes que seja tarde demais. Florença, 1513. Maquiavel está no exílio. Ele poderia ter passado os dias lamentando, se distraindo, fugindo da realidade. Mas ele fez o oposto, enfrentou o vazio. E foi nesse confronto brutal consigo mesmo que ele escreveu O Príncipe. Maquiavel entendeu algo que a maioria dos homens nunca entende. Você só constrói poder real quando para de desperdiçar energia com prazeres vazios. E a pornografia é o prazer mais vazio que existe. Porque ela não te entrega satisfação, ela te entrega entorpecimento. Você acha que está se divertindo, mas está apenas desligando o motor que te faria prosperar, construir, vencer. Deixa eu te explicar o que dessexualizar o cérebro realmente significa. Não é sobre negar sexo, não é sobre virar monge. É sobre recalibrar os circuitos de recompensa do seu cérebro que foram sequestrados por estímulos artificiais. É sobre restaurar o equilíbrio dopaminérgico que você perdeu e que está te custando muito mais do que você imagina. E aqui está o que acontece quando você dessexualiza. Sua capacidade de foco dobra. Sua motivação para coisas difíceis volta. Você para de precisar de estímulos cada vez mais intensos só para se sentir normal. Seus relacionamentos melhoram, porque você consegue se conectar emocionalmente de verdade. E aquela sensação de estar constantemente cansado, sem energia, desmotivado, desaparece. Parece exagero? Então fica comigo, porque vou te provar cientificamente cada palavra que acabei de falar. Vamos começar pelo básico. A neurociência pura, sem enrolação. Existe uma região no seu cérebro chamada estriado ventral, mais especificamente o núcleo accumbens. Essa região funciona como medidor de prazer e motivação. Quando a dopamina é liberada ali, você sente vontade de buscar algo, de se mover em direção a uma recompensa. Agora, aqui está o problema. Um estudo publicado no grupo Nature, chamado Brain Structure and Functional Connectivity Associated with Pornography Consumption, mostrou algo brutal. Quando compararam o cérebro de pessoas que consomem pornografia frequentemente com pessoas que não têm esse hábito, descobriram que o estriado ventral de quem consome pornografia reage da mesma forma que o cérebro de um viciado em cocaína ou heroína quando vê uma pista que lembra a droga. Deixa eu traduzir isso para você. Sabe aquele momento em que você está assistindo uma série qualquer e aparece uma cena minimamente sugestiva? Nesse momento, seu cérebro dispara dopamina instantaneamente. Não porque você decidiu, mas porque isso já foi condicionado. É o mesmo que acontece quando um fumante vê alguém acendendo um cigarro e já sente aquela fissura subindo automaticamente. E tem mais. Outro estudo recente demonstrou que pessoas com comportamento sexual compulsivo apresentam redução significativa de massa cinzenta nas áreas de motivação para a vida. Sim, você ouviu certo. As áreas do seu cérebro literalmente encolhem. Se você acha que pornografia sempre existiu e por isso não tem problema, você precisa entender uma coisa. A pornografia online é a metanfetamina das pornografias. Para você ter noção, estudos já identificaram 3 componentes que nunca antes estiveram presentes simultaneamente na história da humanidade. Primeiro, novidade ilimitada. Vídeos praticamente infinitos, sempre um novo rosto, sempre uma nova cena. Segundo, facilidade de acesso. Você tem na palma da mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, um celular e internet. Terceiro, prazer imediato sem esforço. Você não precisa sair de casa, não precisa conquistar ninguém, não precisa nem sair da cama. Enquanto antes uma pessoa via uma imagem numa revista e precisava trabalhar a imaginação, hoje um menino de 13 anos vê mais mulheres hiperatraentes em um dia do que o homem mais bem-sucedido da história veria na vida inteira. Seu cérebro não evoluiu para isso. Ele está dentro de uma caixa escura, o seu crânio, e não sabe distinguir o que é real do que é ficção. Então, quando você assiste pornografia,
Seu cérebro acha que você está numa temporada reprodutiva absurda, que você é o cara mais bem-sucedido geneticamente da tribo. E sabe o que ele faz? Para de te motivar para o mundo real, porque na lógica dele você já venceu, você já está no topo. Então por que se esforçar? Por que construir algo? Por que conquistar alguém de verdade se você já tem sucesso todos os dias sem sair do quarto? Você consegue perceber o perigo? A pornografia não entrega prazer, ela te entrega entorpecimento. Você acha que está se divertindo, mas está apenas desligando o motor que te faria prosperar, construir uma família, ser feliz de forma duradoura. Maquiavel dizia: os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Ele não falava só de dinheiro, falava de instinto, de como o mundo mede valor não pelas intenções, mas pelas consequências. E qual é a consequência de desperdiçar sua energia vital em pixels? Você se torna irrelevante, esquecível, fraco. Mas agora vamos para a ação. Como você vai dessexualizar seu cérebro? Vou te dar uma estrutura que funciona e que já ajudou milhares de homens a se libertarem desse vício. Primeiro, conecte-se. E aqui não é sobre Instagram. É sobre conectar-se com outras pessoas que estão na mesma jornada que você. Existem comunidades que podem te ajudar a se livrar disso. Tentar sozinho nem sempre é tão simples quanto parece. E às vezes, a solidão alimenta ainda mais o vício. Segundo, renda-se a algo maior. Pode ser um propósito, um negócio que você quer construir, seu físico, sua saúde, Deus, meditação, autoaperfeiçoamento. O que importa é tirar sua atenção do vício e direcioná-la para algo que adicione significado real à sua vida. Lembra que eu sempre falo por aqui? Sua atenção é o bem mais valioso que você tem. Não só as redes sociais, mas os sites de pornografia lucram bilhões com isso. Cada vez que você se entrega a esses estímulos, você se torna submisso. Está entregando de graça um dos bens mais preciosos da sua vida. Espero que tenha ficado claro. Dominar sua atenção é dominar sua vida. Terceiro, identifique os gatilhos. O que te leva repetidamente para esse caminho? Talvez seja levar o telefone para o banheiro. Talvez seja o hábito antes de dormir. Talvez seja aquele momento de tédio que te arrasta para um site pornográfico. Identifique o que te leva para isso e corte pela raiz, porque só assim você para de alimentar o que te enfraquece. Se você aplicar isso todos os dias, vai perceber que o controle que antes parecia impossível começa a voltar para suas mãos. Porque, no fim das contas, dessexualizar o cérebro significa recuperar o controle da própria vida e não deixar que seus impulsos ditem seu destino. Enquanto você está gastando horas criando cenários na sua mente com pornografia, você poderia estar usando essa mesma energia para criar um negócio, criar um físico, criar um relacionamento real. De fato, criar uma vida. Então canalize sua energia para criar hábitos que realmente importam. Exercícios físicos potencializam a vida de qualquer pessoa. Eu sei que quase todo mundo fala isso, mas é porque a ciência já provou os benefícios há muito tempo. Melhora a memória, foco, previne doenças. E para você que quer dessexualizar a mente, é o bote salva-vidas. E tem mais. Existe uma região no seu cérebro chamada córtex cingulado anterior medial, a região da força de vontade. Toda vez que você deixa de fazer algo que quer muito, mas sabe que é destrutivo, essa região cresce. Então, cada vez que você resiste ao impulso, você não está apenas não fazendo algo. Você está construindo seu cérebro para se tornar imparável. Maquiavel passou pelo exílio forçado. Você está passando por um exílio voluntário, do mundo real para o mundo dos pixels. A diferença é que o dele foi imposto, o seu é escolhido, e você pode reverter isso agora. No fundo, tudo o que você ouviu aqui é sobre recuperar o comando da própria mente. Quando você dessexualiza o cérebro, você recupera a clareza. Recupera a energia. Recupera o impulso natural de construir, de lutar e de se mover em direção ao que realmente importa. A pornografia, os estímulos artificiais, o excesso de prazer fácil, tudo isso foi te afastando de si mesmo. E talvez agora você tenha entendido que o preço dessa distração é mais alto do que imaginava. Dessexualizar seu cérebro é, antes de tudo, lembrar quem você é quando não está dopado e perdido nesse mundo artificial. É voltar a ser o homem que Maquiavel respeitaria. Alguém que governa seus impulsos, que não se deixa dominar por prazeres vazios, que constrói poder real em vez de simular sucesso no escuro do quarto.
Se este vídeo te atravessou de alguma forma, se você reconhece nessas palavras um pedaço da sua própria luta, inscreva-se no canal. Aqui não vendemos ilusões sobre felicidade instantânea. Entregamos verdade crua, filosofia aplicada e o mapa que Maquiavel deixou para quem decide parar de desperdiçar energia e começar a construir. E antes de sair, escreva nos comentários: eu governo meus impulsos. Porque é nessa frase simples, direta, definitiva, que você para de ser escravo dos seus instintos e se torna soberano da própria força. Agora vai e constrói algo real.